E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de funções, vamos ver as funções injetoras e as funções sobrejetoras, tá? Bom, o que é uma função injetiva ou injetora? Você tem dois jeitos de dizer que uma função ela é injetiva ou injetora. Qualquer um desses nomes você pode usar. Eu particularmente prefiro usar injetora, tá bom? Então, uma função f de a em b é injetiva ou injetora quando elementos diferentes de a são transformados por f em elementos diferentes de b. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Vamos recordar aqui, ó, o a é o ponto de partida, então ele é chamado de conjunto imagem, e o b é o ponto de chegada, então ele é chamado de contradomínio. Se você pegar um x aqui no ponto a e levar ele pela f lá no b, você vai encontrar um f de x, não é isso? Se você pegar um outro elemento aqui, sei lá, um azinho que está em a, e levar ele lá no b pela f, esses dois elementos são diferentes, tá bom? A função tem que ser injetora. O que ele quis dizer com isso aqui, ó? Falando matematicamente, ó. Se você pega dois elementos que são distintos, diferentes, esse símbolo quer dizer diferentes, em A no ponto de partida, obviamente a imagem deles, o valor deles na função também tem que ser diferentes, para ser uma função injetora. Ah, se acontecer de ser igual. Se acontecer das imagens ser iguais, então implica que os dois elementos têm que ser iguais também lá no A. Você pega dois elementos que são iguais para levar lá na F, tudo bem? Olha o exemplo nosso aqui, pessoal. O A é o domínio e B é o contradomínio. Percebe que cada elemento aqui do A foi levado em um único elemento lá do B, beleza? Ninguém se repetiu. Mas sobrou dois elementos aqui de fora. Tudo bem, não tem problema que sobrou dois elementos de fora, tá? Aqui a função também é injetora, porque ó, cada elemento aqui do ponto A, do conjunto A, foi levado em um único elemento lá do B. E aqui todos os elementos estão associados, não sobrou ninguém, né? E aqui, pessoal, o que aconteceu? Ó, esses dois elementos foram levados num único elemento aqui do B. Então, como aconteceu isso, ó, elementos diferentes têm imagens iguais, a sua função não é injetora, tá bom? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui, a função f de r em r dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ela não é injetora, pois, só recordando aqui, pessoal, esse r representa números reais, não é isso? Então, a sua função sai do conjunto dos números reais e chega nos números reais. Como é que se calcula mesmo o valor da função? Aqui ele está falando para x igual a 1. Então, você vem aqui na lei da função e vai trocar o x por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, certo? Dá 1. 1 menos 1 dá 0. E o f de menos 1, ó. O f de menos 1, pessoal, vai ser a mesma coisa, só que vai ficar menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Por quê? Quando o expoente é par, o resultado vai ser positivo. 1 menos 1 vai dar 0. Então, é isso que você tem, ó. O menos 1 e o 1 foram levados todos no 0, tá bom? Por sua vez, pessoal, esse exemplo aqui, f de r em r, dada por f de x igual a 2x, ela é injetora. Você pode olhar essa função aqui, ó, f de x igual a 2x, como sendo a tabuada do 2, ou seja, os números pares. Não tem nenhum número par que se repete, só existe um único número par, não é isso? Por exemplo, só tem um único número 4, não tem um outro número 4 que é par, né? Então, por isso que essa função ela é injetora, beleza? Como que eu verifico se uma função ela é injetora olhando o gráfico dela, pessoal? Observa essa função minha aqui, que ela parece uma minhoca zigue-zagueando na terra quente. Se eu passar retas que são paralelas ao eixo X, essas retas estão cortando o meu gráfico mais de uma vez, tá vendo? Ó? Essa daqui cortou ela em 5 pontos, essa daqui cortou em 2 e essa também cortou em 2. Como acontece isso de cortar o gráfico da função mais de uma vez, essas retas que eu estou passando, pessoal, a função não é injetora. Então, para ela ser injetora, tem que acontecer isso. Ó. Cada vez que eu passar uma reta paralela ao eixo x, ela tem que cortar o gráfico da função uma única vez. Tudo bem? Bem simples, né? Bom,
O que é uma função sobrejetora ou sobrejetiva? Então são os dois caminhos, dois jeitos de dizer a mesma coisa, tá? Eu gosto de usar o termo sobrejetora. Então uma função f de a em b é sobrejetora quando para qualquer elemento y de b você encontra um elemento que x pertencente a A. Beleza? É aquele caso em que não pode sobrar elementos lá do B. Eles têm que ser todas imagens de alguém. Ó. Foi isso que eu quis dizer. Ó. Então aqui você tem uma função de A em B. Cada elemento que está aqui no conjunto B, ó, se você fizer a volta, ele tem um correspondente no A, no ponto de partida. Ah, mas esse carinha aqui tem 2. Tudo bem, não tem problema. Quando eu estou olhando de B em A, eu estou fazendo o caminho contrário, pode acontecer de você pegar uma imagem e já ter 2 correspondentes. Beleza? Aqui também, ó. Esse caso é o mais especial de todos. É quando eu tiver uma função que ela é bijetora, que é o tema da próxima aula. Aqui aconteceu o seguinte, ó. Como sobrou esses dois elementos aqui, ó, não tem como você fazer a volta deles. Então, não tem correspondentes lá no A, esses elementos que sobraram aqui. Então, por isso que como sobrou, a sua função não é sobrejetora, tá? E olhando o gráfico, ela não é sobrejetora também. Por quê? Ó? Cortou mais de uma vez. E ela é sobrejetora. Cortou só uma vez. Tá bom? Então agora, hora de vocês estarem praticando aí, beleza?